Mais um Legado do Rei chegando pra você. Não sei se é sexta, sábado, domingo, quarta-feira de tarde, quinta de madrugada, qualquer hora, né, Flávia? Não importa, o negócio é assistir, né, Bola? Isso, histórias do Edson, do Julião, do Gasolina. Quem mais? Do Pelé. Do Dico, né? Do Dico. Papi? Do Papi. Você chamava ele de Papi? Chamava ele de... Não era Papi. Eu, quando falava dele, era... Nossa, Papli. Papli? Você é do Cebolinha? É, pra mudar, é uma Papli. E quando você tava brava? Chamava ele seu Edson? Edson, E também não adiantava nada, né? Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. Genioso, seu Edson. Muito, né? Dizem que a filha é um pouco igual, principalmente mesmo? teimosa. Mas qual delas? A Kelly, né? Você é um amor, você é fofa. Você é chique. Eu sou chata mesmo. Não, é bom, isso ela... Chata e chique começa com C. Ela que tá falando. Flávia, mais um convidado espetacular, né? Nessa segunda temporada. Maravilhoso. Um querido pra mim, que foi sempre muito fofo, atencioso, trazendo toda a grande riqueza dele. Por favor, apresente-o. Ah, não. Não? Né? Bom, Tá vendo? Tudo sou eu nesse programa. Tudo sou eu. O hostess primeiro. Tudo sou eu. Estamos aqui com o jornalista Thiago Uberreich. Isso. Acertei, Thiagão? Acertou. Obrigado. Ô, Bola, eu que agradeço e, claro, de coração, agradecer a Flávia pelo convite. Que convite carinhoso e com muita alegria eu tô aqui para contar a história, ou pelo menos para contar a minha relação com essa história, porque eu tive pouco contato com ele na vida, né? Mas eu acho que pelos livros que eu escrevi, eu consigo tentar traduzir um pouco o amor por essa figura tão importante aqui para o Brasil e para o mundo. Não, legal. E, peraí, Thiago, só deixa eu arrumar, só puxa um pouquinho mais para você. É mais para próximo de você. Aí, o João pediu aqui, ele tá gritando no ponto. O João quer ter ponto no ouvido, viu? O João é mais chato que a Flávia. Não. Muito mais. E aproveitando, agradecer, né, Flávia, a Jovem Pan por ter liberado o Thiago para participar aqui conosco. Um abração pro pessoal lá. Escritor. Quem escreve Machado de Assis. Escritor é Machado de Assis. Por que você não gosta, Thiago, de ser tratado como escritor, não é que cara? Eu não gosto, eu acho que é uma coisa muito maior do que realmente eu sou, entendeu? O escritor é o Machado de Assis, essa de Queiroz. Eu sou um jornalista que gosta de rádio, eu sou fã de rádio, trabalho em rádio há muitos anos e a rádio que eu trabalho migrou para televisão e também pelos livros, por escrever. Era inevitável livros, essa migração em determinado momento? Olha, eu acho que tudo está migrando para a imagem, né? E o rádio se adapta a todas as mídias, né? Isso é muito importante. Né? Mas a Jovem Pan, como tem o DNA ainda da TV Record, né? Que a família Carvalho era a proprietária da TV Record, sempre teve essa vontade deles de voltar para a televisão. Teve uma TV Jovem Pan no começo dos anos 90, né? Não sei se vocês se lembram. Em um HF, o HF, né? Canal 16. Eu lembro. E agora, desde 2021, né? A Jovem Pan foi para a televisão, tá na TV a cabo. Então, é tudo hoje, né? Tudo são plataformas, você pode assistir no YouTube, na televisão, no rádio apenas, né? Só o som, né? Porque o rádio pra gente é fantástico, né? E ele conecta com esse programa porque o Pelé, pra mim, só é o Pelé por causa do rádio. Né? Escutando com o seu Dondinho a derrota da Copa de 50, foi onde tocou o coração do Pelé. Dá pra falar que essa relação forte do rádio que também fez o Pelé, você acredita nisso? Sem dúvida. Uma vez entrevistaram o Pelé lá na Jovem Pan e ele falava da força do rádio, né? Porque a primeira conquista da seleção, em 1958, os brasileiros acompanharam pelo rádio. Pelo rádio, simplesmente. Em 62 você já tinha o videotape, mas as pessoas ouviam primeiro pelo rádio e no dia seguinte à noite assistiam o videotape. Aí eles xingavam os narradores, dizendo que eles na transmissão tinham mentido, que eles disseram que tinha sido pênalti, não tinha sido pênalti, que eles viam no videotape, né? E aí 70 você tem a grande transmissão já pela televisão, mas eu concordo que o Pelé, no começo de carreira, principalmente, você tem basicamente a transmissão pelo rádio. Eu estava pensando até vindo para cá que até nisso o nome dele é importante, né?
porque é Pelé, ou seja, facilita para os narradores esticarem a letra E. Pelé, né? Não é, sei lá, Ronaldo. Não, né? É Pelé, né? Entendeu? E fica, o rádio também traz essa magia, né? De você interpretar da maneira que... Visualizar do seu jeito. Do seu jeito, né? Você né? cria aquela imagem, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o rádio tem 2 ingredientes, né? Emoção e imaginação, né? Muito. Isso é muito importante no caso da transmissão esportiva, né? Porque a pessoa tenta imaginar o jogo, dependendo do tom de voz, a pessoa acha que o jogo tá melhor ou pior, né? Às vezes o jogo assistindo lá no estádio é uma porcaria, mas o narrador esportivo consegue floreia e cria uma imagem um pouco melhor, né? Então, assim, o Pelé tem tudo a ver com o rádio, o Pelé tem tudo a ver com a história das comunicações, porque ele começa a carreira em meados dos anos 50, né? 55, 6, quando ele começa, ainda joga já na seleção em 57, você tem uma evolução. Você tem os filmes, depois passa para o videotape, depois chega a transmissão ao vivo, né? Então, a evolução da carreira dele também tem muito a ver com a transmissão esportiva. E o Milton Neves, que é um querido, um cara que eu admiro muito. Tem que trazer ele aqui. Tá devendo pra gente essa outro, visita. Ou né? nós estamos devendo ir na casa dele. Eu já não sei mais. Somos nós que estamos devendo, nós né? que temos que ir na casa dele, né? É. E em uma dessas quedas, desses apagões da internet... Cara, e ele pra frase, ele é fantástico, né? Ele tem a usina de ideias, ele brinca, né? Milton Itaipu. Caiu a internet, caiu o WhatsApp, ficou o Instagram fora do ar, e ele entrou na Rádio Bandeirantes, na coluna dele à tarde, e falou, é espetacular, ele falou assim, o rádio ainda vai anunciar o fim da internet. Cara, é fantástico, o rádio não cai do ar nunca, né? Porque quando a TV chegou ao Brasil, em setembro de 50... falaram que o rádio ia acabar, que os profissionais do rádio iam para a televisão, ia morrer. Só que o rádio não morreu, foi se adaptando aos nichos que a TV não chegava, né? E aí passaram-se os anos, as grandes coberturas de rádio, porque o rádio é um veículo mais rápido, né? Tecnicamente muito mais fácil de você fazer uma transmissão. E mais barato, né, mais Thiago, barato creio também, eu, né? com menos profissionais, você pode fazer emissor de rádio. Eu estava lembrando outro dia que eu, como repórter de rádio, muitas vezes, na era pré-internet, ou até quando o telefone celular mal existia, eu parava com a viatura da rádio do lado de um orelhão, eu ligava a cobrar para a rádio e transmitia. Olha, acabei de ter uma informação, tal, né? E isso não é o Dourado ainda? Ou já com o vermelhinho da Jovem Pan? Não, na Jovem Pan, assim, eu cheguei a entrar de orelhão também, lá 2005, 2006, né? Que o som do celular naquele início lá não era muito bom para o rádio, né? Aí depois veio a internet, disseram que o rádio ia acabar, depois vieram as redes sociais, disseram que o rádio ia acabar. O rádio é o que mais se adapta a todos esses veículos por causa de uma explicação, porque você só precisa ouvir, fazendo outras coisas, né? Todos os outros que têm imagem, você não tem como consumir sem parar para ficar olhando, né? Isso é muito legal. Por que o Thiago não migrou para o jornalismo esportivo? Olha... O cara que escreveu o livro das Copas, o cara que ama futebol, ama Pelé, por que não... Biografia das Copas. O Biografia das Copas. Já vamos mostrar todos, né, Flávio? Então, a história é a seguinte, né? Eu, quando tinha... Começando do começo, né? Para ser bem redundante. Quando eu tinha meus 13 anos, eu sou de 76, né? Não vi o Pelé jogar em estádio. E eu cresci nos anos 80... numa década em que a televisão reinava sozinha, o rádio também, né? Os jornais impressos ainda. Eu me lembro que em casa chegavam a Folha e o Estadão. Então eu sempre fui muito influenciado pela mídia da época, né? E o meu pai, com 83 anos hoje, sempre me influenciou. Ele lembra da derrota do Brasil em 50, ele nasceu em 1940, né? Então ele sempre me contou as histórias da Copa de 70. E aí eu já lembro muito bem, por exemplo, da Copa de 86, quando eu tinha quase 10 anos, mas quando chegou o ano da Copa de 90, alguma coisa aconteceu comigo, eu fiquei maluco. Não tinha internet, não tinha rede social, não tinha TV a cabo, não tinha nada. Eu comecei a gravar os jogos, comecei a não só lendo a Placar, né, como a gente está aqui no espaço da Placar, mas também os fascículos de Copa do Mundo que saíam na Folha de São Paulo. E aí eu comecei a ler muito, a minha mãe me deu um livro sobre Copa do Mundo e eu fiquei maluco, né? Fiquei maluco pela Copa e aquele ano é um ano emblemático, porque é o ano que o Pelé fez 50 anos. Então, as emissoras de televisão
passavam especiais, até hoje eu tenho esses especiais gravados, um especial da TV Cultura, quando o Pelé fez 50 anos, foi exibido dia 24 de outubro, dia seguinte ao aniversário dele, na TV Cultura. Então, aquilo mexeu muito comigo e eu, obviamente, virei fã da história do Pelé, mas também fã, principalmente da seleção de 70, né? Que é algo que para mim, a gente pode passar horas comparando seleções, mas a seleção de 70 é a melhor que o mundo já viu, né? Os números estão aí. E tinha um sujeito chamado Pelé, né? Então não dá para... Mesmo você não vendo jogar, tendo visto jogar, você tem essa certeza de que a de 70 era melhor do que a de 94 ou a de 2002? Sim. Eu acho que a seleção é uma seleção harmonicamente perfeita. A gente pode falar mais aqui pra frente, mas você me perguntou por que eu não fui pro jornalismo esportivo, exatamente. Né? Então, quando eu comecei a colecionar e gravar os jogos de futebol e tal, mais pra frente eu falei, eu vou ser jornalista, né? Eu terminei o colégio em 94, aí eu fiz um ano de cursinho e em 96 eu comecei a trabalhar na Rádio Dourado, já no meu primeiro ano de faculdade. E era uma rádio que não tinha transmissão de esporte, né? Verdade. Então eu comecei a fazer outras coisas, economia, política, mas era uma emissora de rádio que me deu muito espaço para fazer matérias históricas de Copa do Mundo. Então, por telefone mesmo, por telefone mesmo, eu entrevistei inúmeros jogadores, entrevistei o Vavá, entrevistei o Zito, o Gilmar dos Santos Neves, o Djalma Santos, eu entrevistei até o Eusébio de Portugal, que eu entrevistei o Didia, que fez o gol do Brasil em 1950, né? E aí, assim, eu tive essa certeza, olha, eu não vou pro futebol, pro dia a dia do futebol, eu quero trabalhar com essa parte histórica, né? Então eu fui trabalhando, né? Não só no meu dia a dia na rádio, depois em 2005, quando eu fui para a Jovem Pan, que também não foi para ir para o esporte, foi para trabalhar com jornalismo na cobertura política. Eu fiquei 11 anos cobrindo o Palácio dos Bandeirantes pela Jovem Pan e desde 2016 eu estou no estúdio, né, apresentando os jornais da Jovem Pan. Só que eu não deixei essa minha paixão de lado. Isso daí é mais ou menos um hobby e por ser jornalista... Você assiste jogos do Corinthians? Assisto, claro. Assisto quase todos. Tudo que eu posso assistir, Como torcedor, né? Você é engajado. Torcedor. E eu acho que tem até isso, né? Um sujeito que eu gosto muito é o Mauro Betting, né? Ele, antes de tudo, ele é um torcedor e um brilhante jornalista. Ou seja, o jornalista que muitas vezes vira um cronista esportivo, ele acaba pegando birra um pouco de futebol, birra dos dirigentes. Então, o Mauro é alguém que ainda mantém essa história de continuar apaixonado pelo futebol. Então, eu com esse trabalho, eu continuo apaixonado pelo futebol, né? A politicagem não atrapalha o teu divertimento, o teu hobby, né? De não estar envolvido com todos os problemas, né? Sim, não dá para falar sujeira daqui, sujeira tem em todo lugar, mas são problemas, né? Desapontamentos que acontecem no dia a dia da cobertura mesmo, né? É mais complicado. Thiago, eu queria que você falasse um pouco das tuas obras. Você trouxe aqui... temos de 58, 62, 70 e 94. 2002 vai sair? 2002 deve sair ano que vem. O de 94 eu acabei de lançar para comemorar o Tetra, que completa 30 anos. Exatamente. Esse é o mais novo, né? Eu já ganhei o meu autografado, tá bom, Shogun? Tá bom? Vocês não vão ganhar. Nem você, nem o João. O primeiro livro vem em 2018, né, que foi o Biografia das Copas, o maior espetáculo da Terra no rádio, na TV e nos jornais. E é um trabalho que abre as portas para que esses outros livros viessem, né? Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, a Copa do Mundo faz parte da nossa memória afetiva, né? A gente se lembra onde estava quando assistiu um determinado jogo, a gente está falando de 94, a gente se lembra onde estava assistindo a final da Copa, estava com o pai, com a mãe, estava num bar, estava com os amigos. E a Copa do Mundo também não é dissociada dos fenômenos sociais, econômicos. Talvez esse meu lado jornalismo, isso me ajuda muito a trazer a bagagem, a contextualizar, né, a história, né? Que é importante. Que é importante, não é? É fundamental, né? Fundamental. O futebol não é só um jogo, né? O futebol tem o movimento, né? O envolvimento de questões políticas. Os políticos se aproveitam do futebol. O Plano Real, por exemplo, que entrou no meio da Copa de 94. Então, tudo faz parte de um contexto e montar esse contexto ajuda as pessoas a se lembrarem daquela época ou conhecerem uma época que essas pessoas não viveram. Traz né? isso, e até mesmo a história. Está aqui o Bola, né? Que aprendeu
muito da geografia pelo futebol. Não, então tudo. você traz a história dentro do futebol, que também é uma forma, né, do pessoal aprender. E o Bruno Maia veio aqui, o diretor da série do Romário, e ele falou justamente isso, né? Quando o convidaram para pro projeto da série, ele começou a contextualizar o que acontecia no Brasil naquele momento, né? A entrada do Plano Real, a economia não vinha bem, a morte do Senna, enfim. E é bom, o futebol ele serve como essa ferramenta. Por esse ângulo, você acha que, usar uma palavra muito, muito fraca, mas que faltou mais presença do Pelé em trabalhos assim? Não por culpa dele, mas por conta de quem estava ali no momento com ele? Olha, eu não sei te dizer, né? A gente viu recentemente esse documentário da Netflix, né? Que eles até pressionam ele para falar um pouco sobre política. Eu acho que cada um tem uma história, né? Ele vem de um momento, principalmente em 70, né? Que é um momento muito complicado politicamente que o Brasil vivia, né? E, felizmente, essa seleção não é rotulada como a seleção da ditadura. Né? É uma seleção que tinha uma imagem totalmente fora isso, né? A parte, eles que foram utilizados muito pela ditadura. Mas os políticos, né, pós-ditadura tinham o Pelé como a figura principal desse regime? Ou você acha que não? Então, não sei. O Pelé, no regime, durante o regime, ele foi muito usado pela ditadura do Médici, por exemplo. Né? Eu acho que aí sim, ele era meio que um garoto propaganda, não porque ele queria, né? Mas porque eles usavam. É a imagem do Brasil. Porque quando o Pelé morreu, eu fui lá para a Jovem Pan e tal, e eu falei uma coisa que até hoje eu gosto muito de repetir. O Pelé é o maior embaixador que o Brasil já teve. É a maior figura que levou o nome do Brasil lá fora, né? Então, assim, ele era usado, né? Ele era usado. Tinha até uma história em 70 que o regime militar deu uma proteção para ele, porque ele poderia ser sequestrado. Tem até umas histórias malucas como essa aí, né? Que ele poderia correr algum tipo de risco. Então, o regime militar sabia, olha, ele é a maior imagem do Brasil, a gente precisa dele, né? Vamos cuidar. Mas eu acho assim, não tem como você pressionar por alguém tomar uma posição política, né? Eu acho até importante que ele se manteve neutro, né? Talvez hoje, nesse período de redes sociais, que as pessoas são muito cobradas a se posicionar, né? Mas a gente tem que entender os contextos, né? É muito fácil hoje a gente olhar para trás e falar com o contexto de hoje, né? Mas eu acho que eu acho que ele se posicionou quando fez o 1000º gol, falando das crianças pobres, à maneira dele, mas ele se posicionou, entendeu? Eu acho que dos jogadores de 1970, o mais politizado da época era o Tostão. Tanto é que no livro eu reproduzo até uma capa do Pasquim, né? E o Tostão falando de liberdades, falando de o Caju era mais anarquista? Eu acho que era mais anarquista, menos político, né? Menos político. E também era muito difícil para eles se posicionarem politicamente na época, né? E o livro de 70, ao contrário dos outros, tem um capítulo específico que eu falo sobre a participação dos militares na Copa de 70. Os militares no entorno da seleção de 1970. Né? De que forma que os militares teriam interferido em escalações? Eles não interferiram. Eu posso garantir para vocês que eles não interferiram, mas eles estavam no entorno, né? Porque era a seleção brasileira. Era algo que estava lá representando o Brasil, né? Então, são muitas histórias. O chefe da delegação era um militar. O Cláudio Coutinho, que era o preparador físico, era um militar, né? O Pelé foi militar, né? Pelé foi militar. Ele foi campeão da seleção brasileira militar em 1959, veja só. É muito louco isso, mas ele foi. Você sabia que tem lá, né? até uma história interessante, porque a Folha de São Paulo... Eu adoro a história. A Folha de São Paulo, em 99, quando o 1000º gol estava para completar 30 anos, a Folha de São Paulo começou a fazer um levantamento de todos os gols do Pelé. E eles descobriram um gol que o Pelé fez na seleção brasileira militar, numa vitória contra o Paraguai por 4-2, e era um gol não contabilizado. Então, todos os gols que ele fez foram acrescidos por um gol. Então, o 1000º gol teria sido o 1001. Né? Tem muita discussão sobre isso, né? Teria sido o 1001. E aí, o gol que teria sido o 1000º foi o antes do jogo com o Bahia contra o Botafogo da Paraíba, na Paraíba, e adivinhe, de pênalti. Né? De novo. De pênalti. Só que assim, aquele foi considerado o gol 999 na contagem da época. Sim. Né? E aí
esse gol na seleção militar teria bagunçado a estatística. Mais uma vez eu perguntei para o Orlando Duarte, que é o jornalista que eu tenho uma admiração muito grande pela história dele. Ele foi o jornalista que mais acompanhou o Pelé em viagens internacionais. E aí eu perguntei, Orlando, o que você acha dessa... Foi justamente em 99, eu estava na faculdade fazendo um trabalho, aí eu fui entrevistá-lo, né? Ele falou, Thiago, tudo bem, isso são números, são estatísticas, mas assim, o Pelé viveu a aflição de marcar o gol 1000 no Maracanã, 19 de novembro de 69, então não tem como tirar isso. Não, né? Ficou, não tem. Ficou marcado, né? Impossível. E só resgatando um pouquinho do que o Thiago estava falando, eu não vou falar o nome do jornalista, do escritor que estava produzindo essa obra e teve um enrosco com o teu pai. Fiquei sabendo esses dias. Não, tô sabendo. Essa é novidade. Isso é mais antigo, né? Ele queria que durante esse projeto o Pelé criticasse, batesse na CBF, batesse no governo. E o teu pai falou, não, eu cansei de ser usado. Se você quer bater, se você acha que o regime está errado, você bate sozinho, você não vai usar o Pelé. E aí meio que rompeu. Chegou um determinado momento que talvez o Pelé percebeu que, peraí, as pessoas me usam para agredir as outras e depois quem toma a porrada sou eu. E ele apanhava quieto. E o Pelé acabou partindo sem muito mais contato com esse cara. Eu também não gosto dele, viu, Flávia? Tudo bem, isso aí. Não tem problema. Isso é história para mais para frente. Thiago, o Pelé tinha que estar no livro de história das crianças. O Pelé tinha que ser um personagem da história, como Machado de Assis, como outras grandes personalidades. Eu acho que não tem dúvida. Como você retrataria o Pelé? Se o futebol é a maior expressão, talvez popular, social do Brasil, e ele é o maior nome, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial, depois a gente pode falar um pouco das teorias por que Pelé é Pelé, isso é interessante, né? A próxima pergunta já está aí. Quero uma antes. Mas ele tinha que estar nos livros de história, né? Se o regime militar, quando você lê lá, eu gostava quando eu era menor de ler os livros de história para ver se no capítulo da ditadura eles iam citar o tricampeonato, né? Veja só que maluquice. E eles citavam, né? Eles falavam, citando como foi um período de euforia que a conquista também ajudou, né? A injetar ânimo na sociedade, na população. Mas o Pelé tinha que estar retratado em livro também, nos livros de história, como um grande nome, né? Se o Tom Jobim é da música, né? Por que o Pelé não está nos livros também? Claro que sim. Né? Thiago, eu queria uma comparação assim do Pelé de 58, Pelé de 62. É óbvio, a gente sabe desse de 70, mas você que fez toda essa história, como que você vê, como que você me conta dessa construção? Porque foi uma construção, né? Um menino que estava chegando lá. E para mim, essa primeira Copa é pro pai. É só isso. Ele não tinha feito a promessa aos 10 anos, então essa primeira Copa, ele ganha, é isso. A minha missão era essa, ganhar a Copa pro meu pai. Como que você vê, juntando toda a história? O interessante, Flávia, é que em 58, depois que o Brasil foi campeão do mundo, você não tinha um aparelho celular para mandar um WhatsApp ou para ligar para sua família, né? Ele tava preocupado com o seguinte, será que meu pai sabe que eu fui campeão do mundo? A minha família sabe que eu fui campeão do mundo? E aí, diz que 1 ou 2 dias depois, arrumaram lá um rádio amador para ele falar com a família. Eu até, no livro de 58, eu peguei da autobiografia dele, que tem essa história, né? Ele falava, oi pai, você viu que eu fui campeão? Câmbio, né? Não sei o que câmbio, foi 5-2, pai, câmbio, né? Então, assim, em 58, e ele mesmo conta, que ele não tinha nenhuma obrigação. Ele era um garoto, ele tinha 17 anos, ele ia fazer 18 em 23 de outubro de 58. A final da Copa foi 29 de junho de 58. Então ele não tinha obrigação nenhuma. Ele falava, eu tava no meio dos cobras, do Didi, do Zito, do Vavá. Já em 70 não, em 70 é outra história. Agora, em 58, ele por muito pouco ele não vai pra Copa, porque ele se machuca, né, num jogo contra o Corinthians. Isso. Tá vendo? O Corinthians sempre atazanando a vida do Pelé. Por isso que ele depois atazanou o Corinthians por todo o tempo de carreira. A fila do Corinthians tem muito a ver com o Pelé, óbvio, né? Por que seu pai parou de jogar, hein, Flávio? Não sei. Ele podia estar jogando até hoje. Até hoje, né? E aí, assim, você tem em 1958 a história do complexo de vira-latas que o Nelson Rodrigues falava, né? E a história começa a mudar com o surgimento do Pelé.
Não que ele foi o único, né, responsável pelo título do Brasil, mas você tem Pelé, tem Garrincha. E eu tenho para mim um jogo emblemático, que é o jogo contra a União Soviética, o terceiro jogo da seleção. Você imagina, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Nós estamos no estádio Nilo Levi, em Gotemburgo, somos suecos, sabemos mais ou menos que o Brasil fica na América do Sul, mas a gente confunde o Brasil com a Argentina, a gente não sabe muito bem. Aí a gente senta no estádio, aí entra a seleção brasileira, camisa amarela, eles começam a ver, é verdade, aquele menino que falaram que tem 17 anos vai jogar. E aí, apito inicial, a bola vai pro Garrincha, o Garrincha começa a fazer dribles que nunca ninguém viu na vida, as pessoas começam a dar risada por causa das jogadas malucas, né? E o Pelé, e ele próprio fala, ainda acanhado, né? Ele tá assustado, claro. Copa do Mundo. Copa do Mundo, na Suécia, tem tantas histórias, né, de pessoas, de suecos que nunca tinham visto pessoas negras, veja só. Né? E aí o Pelé até conta que as meninas passavam a mão para ver se saía tinta. Olha que absurdo, né? As pessoas não sabiam, era um outro mundo, né? E aí você imagina, o Brasil tem 4 minutos soberbos de futebol, e aí as pessoas, quem é esse garoto? Quem é esse garoto? Aí ele faz o gol da classificação contra o País de Gales, com 17 anos, num jogo truncado. E depois que gol. Depois ele faz 3 gols contra a França no segundo tempo. E a partir daí, um jornalista francês é o primeiro a chamar o Pelé de rei com 17 anos. Então você imagina que ele é o cartão de visita, a chegada dele na história da seleção. Depois, em 62, ele chega, já era o rei do futebol, mas ele chega quebrado para a Copa do Mundo. Eu fiz esse levantamento para o livro. Entre a final de 58 e a estreia do Brasil em 62 contra o México, o Pelé entrou em campo 333 vezes. Nossa. Meu Deus do Veja céu. Só. Quase 100 jogos por ano. Quase 100 jogos por ano. Então ele fala, eu cheguei muito cansado para a Copa do Mundo. Né? E tanto é que no segundo jogo ele se machuca sozinho, né? Num chute de fora da área, numa contusão que ele teve. E aí, em 66, ele apanha e naufraga junto com a seleção brasileira, a ponto dele falar que ele nunca mais ia voltar a jogar pela seleção. 66 já era uma seleção cansada, Thiago? Era uma seleção cansada, né? Uma seleção que eu acho que houve um erro não só estratégico, né? De terem convocado quase 45 jogadores. Era uma seleção totalmente sem base. Né? Dos 22 jogadores, se não me engano, nos 3 jogos, 19 entraram em campo, porque não havia uma base, o Pelé se machucou, né? Você tinha muitas mudanças, né? O jogo de estreia, que é contra a Bulgária, a escalação do Brasil é praticamente diferente do jogo contra Portugal, né? Então o Brasil naufraga, teve o erro do João Avelange, que afastou o Paulo Machado de Carvalho da chefia da delegação, para ele assumir tudo. Né? Então foi uma bagunça, né? Foi uma bagunça. Agora, em 70 é meio que a redenção, né? Eu costumo dizer o seguinte, o Pelé era o cérebro e o coração da seleção de 70, né? Então, claro, o menino de 17 anos, né? Uma bagagem evolução, já, né? Uma bagagem muito grande, né? E aí, o Pelé é um termômetro, porque quando o Pelé, nesses 6 jogos do Brasil em 70, joga bem, a seleção joga bem. Se o Pelé não, ou tá apagado, ou tá jogando mais ou menos, como o primeiro tempo do jogo contra o Uruguai, que a seleção é irreconhecível, por causa de toda aquela pressão que fizeram, por causa do Uruguai lá em 1950, né? Então, acho que essa é a comparação, né? O Pelé, menino de 17 anos, e o Pelé, auge, em 1970, com 29 anos. E ele poderia ter jogado a Copa de 74. Por que você não falou? Porque ele poderia ter jogado, hein, Flávio? Mas ele não queria. Estavam devendo dinheiro pra ele, né, Flávia? O seu João Avelange não pagou, verdade. Ele não foi. Tem baterias, né? Essa maluco veio aqui e contou pra gente. Falou, não pagaram o Pelé, ele não foi. Sabia que tem uma história, só uma coisa. A filha do Geisel, que era o presidente da época, tentou convencer o Pelé a jogar a Copa de 74 e ele foi redutivo. Não jogou. E um outro gol que o Pelé conseguiu marcar foi sair no auge, né? Foi encerrar a carreira no auge. Né? Para não se queimar, para não naufragar com uma outra... Pô, 3 Copas do Mundo conquistadas, né? Até hoje é um recorde como jogador, né? E o cara, quando é do rádio, né? Ele tava falando aqui da Copa de 70, eu tava folheando o livro, o Brasil é tri, e aí, na página 147, tem um QR Code. Então, você que
comprar o livro, daqui a pouco o Thiago vai falar onde você consegue comprar. Na página 147 tem um QR Code, que é a tecnologia de hoje já, Exato. que te leva para as narrações do rádio da Copa de 70. Olha que fantástico. Sensacional. Você sai do físico, passa pelo online e chega no rádio. Todos têm 58, que ideia, 62. Thiago. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Porque é o que eu falava, vivo, como a Copa é nossa memória afetiva, e cada um desses livros traz um capítulo específico sobre as transmissões esportivas, né? Porque quem transmite a Copa também faz parte de tudo da aquilo. História, nossa. Sim. Fez a história, né? Lógico, e assim, a pessoa lê o livro, vamos supor, ela lê o capítulo do Brasil e Inglaterra, que é um jogo histórico pra mim, fantástico. ali é a final, né? É uma final antecipada, né? Porque eram os campeões das 3 Copas anteriores. E aí você lê sobre esse jogo e vai ouvir a narração de rádio. Né? Isso é muito legal, você se transporta para aquela época, né? Nossa. É muito legal. E por que Pelé? Olha, Pelé por alguns fatores, né? Que é uma discussão que eu vi já em alguns momentos, mas eu vou juntando também algumas coisas que eu vou colecionando e lembrando também. Pelé por causa do talento, é claro, né? É um talento único. Né? Mas nós temos alguns fatores que ajudam a explicar por que o Pelé pode ter virado o Pelé. Primeiro, ele nasceu em Três Corações, Minas Gerais, e em setembro de 1955 a família se muda para Bauru. Né? O Dondinho aceita um emprego para jogar num clube de Bauru. Não era ainda com o nome o BAC, né, o Bauru Atlético Clube, mas depois virou o nome BAC, né? Então você imagina, de 1955, ele tinha quase 5 anos de idade, garoto, menino, né? O interior de São Paulo com inúmeros terrenos baldios. Você imagina, de 1955 até mais ou menos 1955, de 45, a família chega em 45 em Bauru, não sei se eu falei 55, então de 45 a 55, são 10 anos. Imagina uma pessoa que todo dia está na rua jogando bola, num terreno baldio. Né? Com bola de meia, com bola de gude, com pedra. E ele contava que tinha uns morros lá em Bauru que ele tentava jogar nas laterais a bola para não deixar a bola cair no plano. Né? Você imagina criar dificuldade mesmo. O que aquilo de 45 a 55, nesses 10 anos, o que ele evoluiu do ponto de vista de desenvolvimento motor. Do desenvolvimento motor, você é fisioterapeuta, você sabe bem, né? Isso tudo. Da habilidade. Né? Da habilidade. Pra chegar nessa habilidade. Tendo um pai jogador de futebol, que insistia muito para ele cabecear e para chutar com o pé esquerdo. Bom, né? O avô foi bom jogador, né? Foi um bom jogador, só encerrou a carreira, por causa das contusões, né? Então você imagina, ele com 5 anos chega a Bauru. E até os 15, ele continua jogando, né? Enfim, na rua, enfim, né? Você imagina. Então ele aperfeiçoou o dom dele, né? E aí você tem uma outra questão. Você perguntou do Pelé de 58 para o Pelé de 1970. Quando você vê alguns vídeos algumas imagens do Pelé nos anos 60, ele cresceu muito fisicamente. Né? O Pelé era um atleta na essência da palavra. Em 70 já. Bem antes, eu acho. Né? Acho que em 62 você já vê a mudança física dele. Muscular. Você tem até, pelo fato da compleição física de origem africana, você tem tudo isso, né? Então, aí ele enfrenta pessoas ou jogadores que não têm quase nada do físico que ele tem. Então, essa era uma vantagem que ele tinha, né? Outra coisa, a visão de jogo. Aí você tem a inteligência, né? A visão de jogo, o raciocínio rápido. Aí é um dom, aí é o que ele evoluiu. E uma outra coisa que eu vi, até quando o Pelé fez 80 anos, e a Flávia talvez carregue esse DNA aqui que a gente pode falar. Eu sempre ouvi falar que o Pelé tinha a tal da grande angular. O que é isso? Se eu tô aqui olhando para a câmera e o Bola faz um sinal aqui para mim do lado, eu não sei, eu posso não saber o que ele tá segurando, mas eu sei que ele tá fazendo um sinal gesto aqui para mim. O Pelé, quando as pessoas normais têm um olho como se fosse uma TV de tubo, o Pelé já tinha uma TV tela plana no olho, né? Exatamente. Então ele tinha uma visão angular que os outros jogadores não tinham. Tudo.
que mapeava tudo. O gol, do quarto gol do Brasil na final da Copa de 70 é um pouco isso, porque ele passa para o Carlos Alberto, ele nem olha para o Carlos Alberto. Claro que ele sabia que o Carlos Alberto estaria lá, porque era uma organização de jogo. O Tostão aponta para ele que o Carlos Alberto está chegando, mas assim, essa visão angular... Em segundos, né? Em segundos. E isso... Eu vi uma vez uma explicação científica do formato do olho, que você tem um pouquinho também desse formato, né? Então o Pelé e tudo isso. Por isso que o Maradona talvez seja um dos grandes jogadores, um dos que se aproximaram ao Pelé, só que o Maradona não tem o físico que o Pelé. Né? O Messi também não tem o físico do Pelé, é um cara super inteligente, mas o Pelé é o único que reúne todas essas qualidades. Todas essas qualidades, esses quesitos, e muda o referencial do esporte, né? Eu acho que nenhum jogador juntou todas essas qualidades, né, para ser, e ele é o Pelé, gente, né? Exatamente. Será que eu expliquei ou não? Muito, né? Muito bem. E faz sentido. Total, completa. Total e completa. O Santos é o Santos por causa do Pelé? Olha, vocês vão me deixar numa situação, uma saia justa com os torcedores. Eu vou te ajudar e vou me posicionar. Né? Eu acho que o Pelé é maior que o Santos. Eu acho que o Santos é o Santos por causa do Pelé. Óbvio, tem a oportunidade que o Santos deu ao Pelé, tudo que o Santos ofereceu ao Pelé. Mas o Pelé, em determinado momento, ele se torna maior que o clube. Sim, e eu acho assim, você tem um clube que não é da cidade de São Paulo, né? E esse clube é projetado para o mundo a partir do momento em que ele vai chegando. Claro que ele compõe com outras estrelas lá, né? Dorval, Mengavo, Coutinho, Pelé, Pepe, Pagão. Mas eu acho que ele hoje é maior, né? Ele é o ícone do futebol, é o sinônimo do futebol, né? Porque o Santista... O Sormani falou também isso, né? Que é o único clube no mundo que é menor do que um jogador. Né? Ele tinha... Ele mais gente falou. Mais gente falou também aqui, né? É porque se torna inevitável em determinado momento. E também não tem como você desvincular. Isso é legal. Porque se você falar de Pelé, automaticamente você vai falar de Santos. Né? Então, não tem como você desvincular. Ele tinha noção disso, Flávia? Em algum momento ele comentava? Eu acredito que ele tinha noção, sim. Porque ele era muito devoto ao Santos, por tudo que o Santos deu para ele, mas ele tinha noção do aonde ele levou o Santos, né? Tinha também isso. Tinha sim. Porque ele comentava tantas vezes, como vários, né? As pessoas iam ver o Pelé. O Santos saía em excursão, mas independente do time que você torça, eles queriam ver o Pelé. Né? E se você conversar com os nossos pais, né? Que é mais ou menos a mesma idade... Todos, eu torcia pro Palmeiras, eu torcia pro São Paulo, mas eu ia no Pacaembu para ver o Pelé jogar. Eu ia na Vila Belmiro para ver o Pelé jogar. Exatamente. Né? E essa informação que o Thiago trouxe agora, de que entre a final de 58 e o início da Copa de 62 foram quase 400 jogos, retrata muito bem isso, que o que o Santos monetizou tem o Pelé, né? Exato, né? As excursões, das viagens internacionais para ganhar dinheiro, né? Eles passavam às vezes 3, 4 meses viajando. Né? Ficava muito... Agora, eu acho que a gente não precisa fazer essa comparação, né? Se o Santos é maior ou menor, né? Eu acho que é um casamento, né? A gente, como jornalista, faz essas comparações, né? Mas eu acho que a história... são duas histórias que se uniram. Né? São duas histórias que se uniram. Mas você sabe por que, Thiago, eu te fiz essa pergunta? E conversando, eu tenho familiares santistas, amigos santistas... eles não têm uma sensação de pertencimento com o Pelé. Justamente por isso, porque o Pelé é um pouquinho do Palmeiras, é um pouquinho do Corinthians, é um pouquinho do São Paulo, é um pouquinho do Flamengo, é um pouquinho... Então extrapolou. Porque se você fala de Neymar, ok, o Neymar é Santos. Se você fala do Kaká, o Kaká é São Paulo. Né? Hoje você fala do Hendrick, do Estevam, Palmeiras, Vini Júnior é Flamengo. Você tem essa ligação forte com o clube. Apesar do Pelé não conseguir se desvencilhar do nome do Santos, os santistas não se sentem tão donos do Pelé quanto esses outros jogadores. Eles dividem com os outros, né? Dividem com os outros clubes. Porque é aquela história. É o Pelé, né? Hoje é algo interessante falar, eu vi o Pelé jogar. Eu não vi o Santos jogar, eu vi o Pelé jogar. Né? Então, acho que é isso, né? Você trouxe algumas obras aqui? Eu trouxe... Eu gosto de ver coisa velha. Eu tenho uma antiga. Esse é muito legal. Eu tenho uma memorabilia, né? Como a gente fala sobre o Pelé. Esse livro aqui que eu trouxe é um dos livros mais raros da história do Pelé,
que é um livro de fotos... Quantos livros tem, mais ou menos, publicados sobre o Pelé? Sobre o Pelé. Ah, tem ideia, eu não? Eu não sei. Eu acho que... Não sei nem arriscar. Acho que assim, aqui no Brasil a gente deve ter mais de 50, pelo menos. Tá. Imagino, né? Esse aqui é um livro desse fotógrafo chamado Domício Pinheiro, que é o fotógrafo que talvez mais tenha acompanhado a carreira do Pelé. E ele tem uma história, né? São fotos em preto e branco. Ele, infelizmente, ele era do Jornal Estado de São Paulo, mas as fotos dele se perderam num incêndio na casa dele. E aí o Estadão... Quando ele já estava passando necessidades, o Estadão pegou as fotos e tirou foto de foto. Não era nem digital ainda, né? Que você tem hoje como digitalizar, mas é foto de foto, e lançou esse livro que eu comprei em 1997, quando eu trabalhava na Rádio Dourado. Eles fizeram lá uma promoção para os funcionários do Grupo Estado. Você já né? viu, Flávia? Eu tava vendo. Se você entrar no Mercado Livre, eles cobram uma fortuna por esse livro. Acredito. Isso é uma relíquia. Eles cobram uma fortuna por esse livro. Uma coisa... Ele é de 90, é isso, Thiago? Olha, eu acho que eu sei também que esse livro teve 2 edições. Eu comprei em 97, né? Eu comprei em 97, mas eu acho que saiu uma edição antes, nos anos 90, alguma coisa assim. Tem muitas fotos, claro, que a gente costuma ver, né? Só que tem muitas fotos dele no privado. No privado. Né? Isso é muito... E fotos dos meus irmãos aí, vários Tem, pequenininhos. Tem. Olha ele com a coroa. Alguém tinha que relançar. A gente tá aqui na Placar, a Placar podia relançar esse livro aí, Podia, né? O livro é Podia, eu acho. interessantíssimo. Eu acho. Eu devo ter uns 20 livros sobre o Pelé em casa. Né? Então, eu sei que tem mais. Dona Celeste. Dona Celeste. Tem até o Redondinho. avô do meu avô. Do meu pai, quer Do dizer. seu pai. Peraí. Tem tá o Pelé mexendo no disco aí, ó. Ó que interessante. Vitrola é outra coisa que não tem mais. Vitrola, né? Vinil. Época Aliás, boa. no livro de 62 tem uma foto dele deitado na cama, porque ele se machucou, e tem uma vitrola do lado. Se você pegar aí, você vai... Ó, Ele tem até o Pelé adorava com a camisa do música, Palmeiras. né? Eu sabia que eu ia achar, ó. aí Aqui, ó. era o Dico, né? Aí ele como Dico. É o Dico. Exatamente, o Dico. É o Dico. Então, esse Não, livro é muito legal. Muito Tem interessante. fotos da Que concentração. É interessante. muito bonito, né? É, deve custar umas 3 balas. Deve ter bastante valor. É. Tem. Muito. Não, e porque é uma obra fantástica mesmo. Fantástica, É uma um obra livro raro, fantástica. Né? Um livro raro, Livro raro. né? Chama A Era Pelé, Domício Pinheiro. Ele é vivo ainda? Não. Thiago. Eu confesso que eu não sei o ano que ele morreu, mas acho que foi antes de 2000. Esse aqui é um livro do Orlando Duarte, né? Chama Pelé, o Super Campeão. Inclusive, esse livro está assinado pelo Orlando Duarte. Olha, aqui, eu não sei se... que legal. Eu fui no lançamento em 93, veja só. E é um livro muito legal, que tem umas estatísticas, né? O Orlando gols gostava dele. muito de trazer números, né? Números. Ele contextualizava era muito fã, através de números, né? A Pelé é o super campeão. E o super campeão é justamente por causa dos números, né, que o Pelé tem. Então esse livro aqui é muito legal. E aí tem as revistas, né? Essa revista que é a Manchete Esportiva do Brasil campeão de 58, aqui com a camisa azul. Essa foto não era colorida na época, mas foi colorizada depois. A revista é de 58? Essa revista é de 58, ó. Não quero nem encostar, Flávio. Não, pode encostar. É a edição comemorativa do Brasil, veja só. É muito legal isso aqui. Aí você tem o perfil e são fotos muito bonitas, né? As revistas são um material muito importante qualidade para pesquisar os livros, né? Tá, fazer os livros. Aqui a gente tem o meu personagem da semana, que era o quadro do Nelson Rodrigues, veja só. Nelson Rodrigues. Os 3 primeiros livros, 58, 62 e 70, depois de cada jogo que eu descrevo, tem um trechinho da crônica do Nelson Rodrigues. Né? Aí a gente tem revista Manchete. Aqui, olha aí. O Pelé, o Edinho e... É a Kelly. É a Kelly, não é? É a Kelly, eu ia falar. O Edinho tá com cara de Kelly aí. Não, é a Kelly. É dezembro de 71, acho. É a Kelly. Essa revista. Olha que legal, né? Essa aqui eu comprei num sebo. Nossa, eu ia atrás de sebo, eu ia em sebo pra... E hoje também elas devem valer uma 70 fortuna. vezes mais. Essa outra aqui, uma revista Manchete, essa aqui a própria Flávia diz que tem A Vida e Glória do Rei Pelé, que é um disco. Tem um disco. Aquela que tem um disco. A gente tinha arrumado sem o disco, né, do Serginho, lembra? Tinha uma com sem disco, aí eu cheguei logo na semana, recebi uma com disco. Eu preciso digitalizar esse disco. Até hoje eu não digitalizei. Eu digitalizei alguns que eu ponho nos QR Codes aí. Tá. Eu vou digitalizar. E tem esse outro aqui que é
É um... Olha! Não sei se vai... Ó, o Mundo de Pelé, que é um depoimento que ele deu ao MIS, Museu da Imagem do Som, Exato. do Rio de Janeiro. Esse disco vocês encontram no próprio YouTube. Tem gente que digitalizou e tem no QR Code, acho que de 58. E ele diz que o sonho dele era ser aviador, aqui nessa entrevista. Eu falei. O sonho era ser aviador. Bom, mas ele foi mais do que o aviador, ele subiu. Ele foi para outro planeta. Voou. Mas a primeiro sonho de vida era esse. Ele não pensava em ser jogador de futebol. Aí é que tá. Isso. Graças a Deus, a Varig perdeu um piloto e nós ganhamos 3 Copas do Mundo. Thiago, eu vou te devolver a memorabilia do Pelé. Que coisa linda. E para quem quer encontrar teu trabalho, como a gente faz, internet... Queria que você falasse um pouquinho os 4 livros, eles são de uma editora chamada Letras do Pensamento. Eu queria mandar um abraço pro editor, que é o Cláudio Freire. Você pode encontrar os 4 livros... Segura dois, Flávia, por favor, Flávia. Fazer alguma no letrasdopensamento.com.br, mas se você der um Google, vocês encontram em todas as plataformas, na Amazon, Magazine Luiza, Americanas, na Martins Fontes, que a gente fez o lançamento do livro de 1994, né? E... se não fosse o Pelé, esses livros não existiriam praticamente, né? Porque a história que ele constrói, né, com a seleção é uma história... Não estou falando que o Brasil não seria campeão nunca sem ele, tanto é que foi mais 2 vezes, né? Mas quando ele chega, o complexo de vira-latas começa a ruir. Acaba, né? E aí você se torna favorito. É incrível. Né? Thiago, até pelo tempo que a gente já tem... acabou? Não, mas por nós ficaríamos aqui. A Jovem Pan que não ia gostar muito, né? Posso ficar mais um pouquinho. A Jovem Pan me espera lá. Eu amo o conteúdo. Né? A gente tem aqui uma brincadeira que o nosso convidado monta o time dele ideal de todos os tempos. Pode jogador brasileiro, jogador estrangeiro, que você viu jogar, que você não viu jogar, enfim. A tua imaginação. A gente só não abre mão do 10. Não, mas o 10... O 10 você sabe qual que é o 10, né? E se pudesse... O Rony, não. Sossega. Eu gosto do Rony, eu amo o Rony, hein? Sossega. Eu gosto dele. Olha, eu gosto... Quando eu escalo uma seleção... de todos os tempos, eu misturo a de 58 com a de 70, que são as que eu gosto mais, sua seleção, né? Thiago. O Gilmar dos Santos Neves, o Carlos Alberto, mas aí você deixa o Djalma Santos de fora, gente, não dá, isso é um não, a gente gosta, né? A gente gosta de briga aqui. Então, Gilmar, Carlos Alberto, Bellini, Mauro Ramos de Oliveira, Newton Santos, a enciclopédia do futebol, Zito Didi, não tem como deixar os 2 fora, né? Zito Didi, Garrincha, Tostão, Pelé e Zagallo. Não posso deixar o Zagallo de fora. E o treinador? Né? O treinador... Será que eu posso pôr o Zagallo também junto com... Pode, né? Olha, o treinador, eu vou tirar. Eu vou pegar o treinador de uma outra seleção que eu sou fã, que é de 82, e botar o Tele Santana, tá? Eu ia falar sobre o Tele. Eu ia falar. Muito bom esse time, né, Flávio? Thiago... Quantos ficaram de fora? Muito. Ronaldo, Romário, né? Então, eu ia te perguntar sobre isso. O que muda? Por que não o Ronaldo, não o Romário? Gente, porque o Pelé é o Pelé. Não, não. Né? Não tem como não mas vem um pouquinho daquela saudade, daquela... eu acho que o Pelé é uma representação do que não só deu certo no futebol, mas do que as pessoas sentiam ao ver o Pelé jogar. As pessoas iam para o espetáculo. Né? Iam para ver... Tem uma foto histórica. Hoje não abrimos. Fomos ver o Pelé jogar. Eu acho que isso é o que retrata. Né? Parou guerra, né? E tem uma frase... Eu estava vindo para cá, eu não posso deixar de citar. Um jornalista chamado Michel Lohans, que você conhece, pai do Bruno. Trabalhei com o Michel também. Né? Naquele programa que eu falei que eu gravei da TV Cultura, dos 50 anos do Pelé, tem um texto que o Luiz Alberto Volpi, que apresentou por anos o Grandes Momentos de Esporte da TV Cultura, ele cita, e o texto é do Michel Lohans. Ele diz o seguinte: Pelé é uma palavra que não quer dizer nada em língua alguma, mas hoje não há canto do mundo que desconheça o significado dessa palavra. Virou sinônimo de é o maior, é o melhor.
Acho que pra mim isso daí até arrepia. Resume bem demais. o que a gente sente por isso, né? E a gente veio depois, a gente nasceu depois. E como que a gente pode ser captado por uma coisa dessa, né? Desse tamanho. Desse tamanho, né? O povo brasileiro faltou um pouco de carinho com o Pelé? Eu acho que o povo brasileiro deveria ter carinho com todos os campeões do mundo. Né? E com os jogadores que também não foram campeões. Eu pego como exemplo o Barbosa, gente. Né? Eu tive a honra de entrevistar o Barbosa, porque meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi um documentário sobre a Copa de 50. Legal. Barbosa, o Flávio Costa, o Zizinho. Eu fui na casa do Zizinho lá em Niterói, pra você ter uma ideia. E como, assim, a nossa cultura esportiva é muito perversa. A nossa cultura esportiva é muito perversa. A gente, muitas vezes, eu tô agora pesquisando para fazer o livro do Penta, né? Acho que a seleção do Penta, que das 5 campeãs, só a do Penta e a do Tri ganharam todos os jogos, é uma seleção mais reverenciada pelo exterior do que pelos brasileiros. É uma coisa absurda. E o Pelé entra nesse bolo, né? Quando ele morreu, aí veio a discussão sobre o que ele fez fora de campo. Gente, né? Isso daí é a vida dele, a vida de cada um. É o Edson, nós, né? Exatamente, entendeu? Então eu acho que não só o brasileiro, mas eu acho que a nossa cultura esportiva deveria ser menos perversa, Flávia. Né? Acho que a educação é de uma forma geral, né, Thiago? Não é só pelo esporte, mas de um todo, né? Enquanto história, não tem essa memória, não tem essa coisa de cultivar, de falar, de contar as histórias, né? Eu acho que é muito da cultura do brasileiro de não reverenciar isso mesmo, né? E não tem jeito, o esporte entra nesse combo também, né? Não é só exaltar por exaltar. Exato. Mas é exaltar por reconhecer um trabalho que foi feito. Como essa seleção de 94, que a gente está falando muito por causa dos 30 anos, é a seleção mais enxovalhada da história, com críticas. Ah, ganhou, mas jogou feio, sabe, gente? Eles ganharam. Eles são campeões como qualquer outra seleção campeã do mundo. Não, com certeza. E abriram espaço para uma nova era de ouro da história do Brasil nas Copas. O Brasil tem 2 eras de ouro, a de 58 a 70, em que de 4 Copas o Brasil ganha 3, as 3 com o Pelé, né? E de 1994 até 2002, que de 3 Copas o Brasil ganha 2. E é vice em outra, né? E é vice em outra. E até hoje o Penta não foi igualado, não superado, igualado. Né? E as 2 seleções que podem igualar o Penta, a Alemanha e a Itália, vêm numa draga aí nas últimas 2 Copas. Né? A Itália nem foi para as 2 últimas e a Alemanha caiu na primeira fase das 2. Então, assim, não só a torcida, mas os nossos dirigentes deveriam olhar para isso, cuidar melhor da seleção brasileira, porque tem que ser contado infelizmente, isso, né? bom, você tem um laço familiar que é magnífico, né? Mas a relação do brasileiro com a seleção brasileira, qual é a relação? Hoje é 0. Hoje é 0. Outro dia eu tava voltando da Jovem Pan para minha casa, eu vou a pé, né? Moro perto, e era, acho que o 2º jogo do Brasil na Copa América. Saí às 10 horas, o jogo começou às 10 horas, eu tava correndo rápido para casa para ver o resto do jogo, né? E aí tem um bar que fica perto, né, no caminho, as pessoas em pé, eu vi de longe as pessoas em pé, eu falei, poxa vida, eles estão vendo o jogo, porque eu sabia que naquele bar tinha telão, né? Tinha televisão. Aí quando eu passei, as 2 televisões estavam desligadas no jogo do Brasil. As pessoas nem sabem quem é o jogador, vem o hino nacional. Enfim. Não, mas é isso, não sabe quem é o jogador. Com todo respeito, se você soltar o Emerson Royal, o Bruno Guimarães no metrô, na Praça da Sé, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe, né? Então, olha, é um trabalho de não só de resgate, de futebol, mas de imagem. Né? É um pouco o que o Saldanha fez em 1970. Chamaram o Saldanha para tentar melhorar a imagem da seleção, porque ele era o maior crítico da seleção, foi uma forma de calar o Saldanha também, porque ele era um crítico da ditadura, aquela coisa toda, né? Mas é uma coisa dessa, a gente precisa melhorar, resgatar a imagem, né? É o Filipão de 2002, o modus operandi é o mesmo, né? E não menos o Dorival agora. Claro. Óbvio que com menos empatia de grande parte dos torcedores, mas é isso. E também acho que o fato dos grandes nomes hoje estarem jogando fora, você distancia completamente, né? É o Vinícius Júnior do Real Madrid, não é o Vinícius Júnior da seleção brasileira. E sabia que, assim, a mesma angústia que eu tinha
nessa fila, né, 70 a 94, que eu, moleque, garoto, eu pensava, o Brasil perde a Copa de 86, perde a Copa de 90, eu pensava, será que o Brasil nunca vou ver o Brasil ser campeão do mundo? A gente vive essa mesma angústia, porque o Brasil vai para 2026 com 5 Copas perdidas e 24 anos na fila. É a mesma fila que a seleção do Tetra enfrentou. Só que parece que agora ninguém liga. Parece que tá mais desconectado, né? Mais desconectado. Normalizou, né? O Brasil, nas eliminatórias agora para 2026, perdeu 3 jogos na sequência. A seleção de 94, na eliminatória de 93, tinha perdido para Bolívia e La Paz. E aí o mundo caiu. Tem até uma capa da Gazeta Esportiva que está aí reproduzida, no fundo do poço. Né? Mas agora o Brasil perde 3 jogos nas eliminatórias e ninguém fala nada. Ok, a seleção e tal, né? E deixa aí do jeito que tá, né? Deixa do jeito que tá. O 7-1 fez muito mal para a história da seleção. Né? Infelizmente transformou uma seleção que era venerada, né? O auge, né? Aquela vitória contra a Espanha no final da Copa das Confederações do Maracanã, para mim aquilo marca o ressurgimento de uma seleção vitoriosa, claro. Alguma coisa ia acontecer em 2014, mas aí vem o Brasil, toma de 7 e vira alvo de chacota, gente. A seleção mais vezes campeã do mundo não é ter soberba não, mas isso, né? Mas a seleção 5 vezes campeã do mundo merecia um pouco mais de respeito, poxa vida, né? O 7-1 ainda, a ferida tá aberta? Eu acho que não fecha nunca. Vai nunca. fechar não. nunca, Se a de 50 não fechou até hoje, né? Claro que com o passar dos anos as pessoas vão desconhecendo o passado, né? Mas a derrota em 2014 é a pior, né? Não tem outra palavra para... Tomara que seja. Não tem mais nada. Porque sempre tem como ser pior, né? O fundo do poço sempre é falso. Né? Pelo amor de Deus. Thiago, agora para finalizar com você, no início do podcast aqui do programa, você disse que não teve muito contato com o Pelé, não teve esse prazer. Se hoje você pudesse estar de frente com ele, cara, o que você falaria? Você foi o maior. Né? Não tem qualquer outro jogador que se compare a você. Tem jogadores parecidos que tem alguma característica dele. Mas... Não, e assim, agradecer por ter... Ele, de uma certa maneira, ele me influenciou em estudar a história do futebol, de estudar a história das Copas do Mundo, né? E por causa dele, eu fui atrás de muita coisa, né? Fui atrás de livros, de revistas, e isso tudo é cultura, né? O futebol é cultura. Um pouco do Thiago hoje como a TV Cultura falava, né? Esporte é cultura. Esporte é cultura. Né? Puta, era muito legal esse slogan. Né? A gente soma, a gente pega tudo um pouco, né? E eu acho que eu tenho muito da história dele na minha cabeça, né? Tá aqui, olha, em que ano que o Pelé marcou o milésimo gol, né? Quantos gols o Pelé fez no Pacaembu? Foram 115, né? Então você tem esses números na cabeça que eu vou guardando e estão aqui comigo, né? Não tem, e é uma construção de Thiago, né? Exatamente, o Thiago. Pelé passa por Thiago, né? Pra ser Thiago. Pra quantas pessoas que ele passou, exatamente. Né? Quantas pessoas ele influenciou, né? É uma pessoa que mudou o mundo, gente. Né? Como os Beatles mudaram a música, como, sei lá, os compositores Mozart, não sei o quê, né? O Van Gogh, o Pelé mudou o mundo, gente. Mudou a cara do Brasil, né? O Tom Zé fala que o Brasil era exportador de café cru até o Pelé chegar. Legal isso. Legal. Olha só. Thiagão. Sensacional. Olha, eu agradeço. Fiquei emocionado. Muito obrigado, Flávia. Não, a gente que agradece. Nossa, muito obrigado. Carinho. Toda essa história, tanta cultura, né? É isso. A gente gosta de trazer pessoas que, mesmo não tendo tido contato com o Pelé, mas que a vida passa pelo Pelé. Eu tive algumas vezes em eventos. Eu estava até lembrando, em 2002, teve uma exposição aqui no MASP, chamado Pelé, a Arte do Rei, que eles fecharam o vão livre, né? E aquela foi a primeira vez que eu vi o Pelé de perto. Foi da Coca-Cola essa, né? Eu acho que foi, Eu tava pela Rádio Dourado, me chamaram, você vai cobrir lá, você gosta, você vai cobrir. E aí eu participei de uma coletiva com ele. Mesmo que não gostasse, tá o Pelé lá. Pois né? Depois eu encontrei ele mais outras 2 ou 3 vezes em eventos, assim. E a maior honra, e eu agradeço a Flávia, que pro livro de 1970 ele enviou um vídeo pra mim falando do livro. Isso não tem preço. Que legal. Foi. Tem lá nas minhas redes sociais. Tenho, tá nas redes. Não, nós vamos colocar aqui na edição. E ele até me trola, ele disse que ele queria me ver preso, porque
porque eu fiz o livro sem autorização dele. Culpa sua isso, Flávia? Lógico, é culpa minha. Sua, né? Foi. Ele falava pra todo mundo, né? Quem deu a autorização? Quem deu a autorização? Prende esse cara aí. Quem vai me pagar, né? Ele perguntava. Eu quero ver você preso, ele falava. Eu quero ver você preso, Thiago. Quero ver você preso. Aí depois ele dá risada e conta a história. Imagina. Mas que orgulho. Né? Que alegria. Muito obrigado. Não, vamos colocar esse vídeo. O Shogun, né? Tem que trabalhar um pouquinho. O meu amigo Thiago, eu não tive ainda o prazer dele conhecer pessoalmente, mas a Flávia te complicou a vida. Porque ela te complicou a vida, sabe por quê? Porque ela me mandou um livro dizendo que o livro é teu, que você fez, sem minha autorização. Eu vou botar você na cadeia, Thiago. Não adianta querer dizer que foi sem querer, que você não sabia, que você sabia assim, esse livro aqui é meu e você não podia ter posto nada dele sem falar comigo. Mas como a Flávia falou, não, ele é boa gente, quebra o galho e tal, então eu vou quebrar o seu galho, tá? Não vou te mandar prender e vou agradecer. Espero que você tenha feito uma boa ilustração do livro, porque, como você sempre falou, eu estou vendo aqui, é parte da minha vida. E eu quero que a minha vida fique bem dita no futuro para as novas gerações que estão chegando aí. Obrigado por você ajudar a fazer isso. Obrigado mais uma vez. E desculpa a brincadeira, viu, Thiago? Tiagão, obrigado. Flávia. Muito obrigada, Flávia, obrigado. Ó, e o aviãozinho? É verdade, gente, por favor, não esqueçam de acionar, o aviãozinho. Não, acionar a Cineta A Cineta. E também, ó, tá lá no Mercado Livre, a edição desse mês da Placar, a melhor dupla do Brasil. Eu também acho, viu? Hulk e Paulinho, que os dois estão jogando. É brincadeira, mas tem muita coisa legal aqui na Placar. O João falou aqui que são dois palmeirenses. O Paulinho eu não sei, o Hulk eu tenho certeza. E o Gustavo Leme também, palmeirense fanático, deixar um abraço pra ele, pro chefe aqui, que se não mandar um abraço pro chefe, ele fica bravo. Não, ele corta, né? gente. Um beijo pra vocês, o Legado do Rei. Volta semana que vem. Beijo. Beijo, tchau.